Bom, é, é um prazer estar aqui com a Cassiana e com o Thiago, a gente dando continuidade aqui às nossas entrevistas, segunda temporada das entrevistas no canal. O canal começou na pandemia, começou de uma frustração de não poder fazer um colóquio, mas agora essa frustração se tornou, na verdade, esse prazer dos encontros com pessoas que estão mais distantes, aproveitando a oportunidade, né, desse formato remoto que tem se popularizado entre a gente. Bom, primeiro queria agradecer publicamente aqui, novamente, a Cassiana por estar topando, estar fazendo este trabalho comigo, e agradecer muito também o Thiago Ranieri, colega que eu admiro na Faculdade de Educação da UFRJ, vice-diretor da Faculdade de Educação, onde a gente teve muitas conversas já mais burocráticas, enquanto eu estava na chefia do EDF e ele na vice-direção da Faculdade de Educação. E agora a gente vai poder ter uma conversa mais sobre pesquisa, um pouco mais, para mim, pelo menos, e para você provavelmente também, né? Com certeza, acho muito mais interessante, muito mais leve fazer esse tipo de conversa. Então, agradecer muito ter topado estar aqui com a gente, falar sobre Foucault, falar sobre teoria queer, falar sobre essa relação, né, que você explora muito bem. E começar já com uma pergunta, né? A Cassiana vai falar bastante mais para frente vou ficar mais quietinho e deixar com a Cassiana mais para frente do vídeo dessa conversa, mas passar a palavra então para o Thiago Ranieri já com uma pergunta sobre a sua formação, que assim como a nossa próxima convidada aqui no canal, a professora Maria Rita, você também é formado, né? Tem graduação em Ciências Biológicas, você fez seu mestrado, seu doutorado em Educação, e na sua monografia, na sua dissertação, você explorou bastante o pensamento do Artaud para refletir acerca do currículo com a questão do teatro, né? Com a problematização do teatro e do currículo. Eu queria saber de você como que o Foucault aparece nesse contexto da sua graduação, do seu mestrado, nessa discussão do teatro, na discussão com o Artaud, e como que seria possível relacionar a figura do Foucault com um currículo teatro, tal como você compõe na sua dissertação. Bom, primeiro eu quero começar então também agradecendo ao Ribas pelo convite, um colega de trabalho muito querido, e a gente já trocou muito, também já brigou muito. Agradecer a Cassiana pela parceria, por estar aqui, por gerir. Fiquei muito feliz e contente com o convite, então foi com prazer imenso que eu estou aqui conversando com vocês, né? Fiquei realmente muito contente de poder chegar junto do canal e poder oferecer alguma contribuição a partir do meu trabalho. Essa primeira pergunta que vocês me fizeram me fez voltar no tempo, né? Assim, se é que isso é possível, para retomar uma série de questões, algumas das quais há muito tempo já esquecidas ou já deixadas de lado, porque a vida vai se transformando e a gente vai fazendo outras coisas. Foucault me chegou, acho que talvez essa seja a pergunta do Thiago, pelo menos foi assim que eu li, me tocou, de muitas maneiras. Mas junto com a graduação em Ciências Biológicas, eu fiz um curso técnico de formação em teatro na minha cidade natal, que era Aracaju, e naquele momento havia lá um trabalho teórico que era para fazer, e a diretora da companhia me entregou o livro Teatro Seu Duplo, do Artaud, para que eu pudesse apresentar. Cada um dos alunos ficou com uma pessoa diferente do teatro, e eu fiquei com o Artaud porque ela achou que era a minha cara e pelas coisas que eu dizia e fazia nas aulas. E foi assim que o Artaud chegou, e o Foucault chegou via Artaud, né? Assim, quando eu comecei a estudar a obra do Artaud, comecei a ler a obra do Artaud, e aí cheguei a referência que, na verdade, Foucault, Deleuze e Derrida fazem nas suas obras, de maneiras muito diferentes, com aproximações e com distanciamentos, mas o Artaud tem ali
uma reverberação na obra desses três filósofos, né? Assim, e foi aí que Foucault me chegou pela primeira vez, ainda que de maneira propriamente muito tímida, que eu vou fazer com ele depois. Quando eu comecei a estudar currículo, ainda na graduação, Foucault sempre chega, mas é aquela brincadeira que eu sempre faço com a toda a graduação da licenciatura, que para em vigiar e punir, né? Assim, a única coisa que a gente lê é vigiar e punir, que a escola é lugar de vigiar e punir, acabou. E também foi assim que ele apareceu na licenciatura em Ciências Biológicas, né? Porque, embora eu fiz biologia, mas eu fiz um curso de licenciatura, né? Muito licenciatura, uma formação muito voltada para a escola e para a formação de professores. E eu me lembro que ele me chegou numa aula de antropologia mesmo, que a gente foi discutir escola, e aí a gente se leu mesmo um pedaço de Vigiar e Punir. E aí eu fui fazer mestrado, como você falou, mestrado em educação, com a autora do Campo do Currículo, uma pesquisadora brasileira, a professora Marluz Paraíso, conhecida pelo trabalho com Foucault no campo do currículo. Ela tem a primeira tese defendida com Foucault no campo, enfim, tem um trabalho longo e vastamente reconhecido. E aí foi aí que eu pude viver no grupo de pesquisa dela uma maior proximidade com a obra do Foucault. Ainda que sempre muito periférica, porque naquele momento me interessava mais Deleuze do que propriamente a obra do Foucault. O namoro já foi mais tardio com ele. E nessa dissertação, que apareceu muito, acho que foi aí que eu me apaixonei por ele, foi ao ler o prefácio que ele escreveu para o Antiédipo, que é da onde veio a inspiração mesmo para a dissertação. Né? Foi dali que eu decidi que a dissertação teria essa pegada e a cara que ela teve, que ela tomou, foi muito mobilizada e muito mexida por ter lido o prefácio e essa ideia do teatro de forças e ter sentido ali o eco do Artaud, que até então me fascinava. Você tem que também pensar que eu tinha 20 anos, tinha acabado de fazer 20 anos de idade, então estava completamente encantado com a obra do Artaud e, por vezes, até de forma exageradamente romântica, como a Marluce brincava comigo. E aí foi assim que, pensando essa relação com o teatro, com essa ideia do teatro de forças, quer dizer, uma leitura que hoje, retomando para responder vocês, naquele momento era muito periférica e talvez até mesmo um pouco mais marginal do que se fazia com Foucault no campo do currículo, né? Assim, em especial no campo do currículo brasileiro, que ainda estava, e por vezes ainda está, muito centrado no vigiar e punir, né? E nessa ideia de que a escola disciplina, controla, governa. E o Foucault aparecia ali muito mais pelo modo como ele me fascinava por essa invenção de modos de existência, né? Como é que era possível traçar a invenção de outros modos de existência, e foi ele que me trouxe à discussão queer, né? Quando eu cheguei num trabalho de um teórico americano, norte-americano, estadunidense, que se chama Ação Foucault, né? O livro se chama Ação Foucault, por uma historiografia gay, e é um livro do David Halper, e é um livro sobre Foucault e essa relação com a invenção de modos de vida e da discussão queer. Mas, e aí foi propriamente assim, né? O que o Foucault me trazia para pensar o Artaud e para pensar, sobretudo, a materialidade dos corpos como esse lugar de enfrentamento ou de invenção de outros modos de existência, né? Que me trazia muito corpo, não apenas o corpo controlado pela escola, disciplinado, higienizado, qualquer coisa do tipo, mas também o corpo como esse corpo ingovernável, que aparecia como o espaço de explosão das forças, vindo muito da obra do Artaud. Que, naquele momento, o campo do currículo no Brasil, né, e aí, essa é uma história que eu pesquiso no currículo no Brasil, vivia e tem vivido desde então, quer dizer, toda uma tentativa de se livrar do fantasma da prescrição, né, da ideia de que o currículo é sinônimo de prescrição, ou lixo de conteúdo, ou coisas que as pessoas devem ser e se tornar, o fantasma metafísico, vamos dizer assim, e aí essa arraigada cultura metafísica do campo educacional e pedagógico, e muito inspirado também, e o Foucault me seduzia muito por isso, muito inspirado por uma provocação que o Tomás Tadeu fez logo no começo dos anos 2000,
em que se tratava de fazer um deslocamento da política curricular para a poética curricular, né? E ler o Foucault me seduzia por isso. Assim, era um texto que me encantava pelo modo como ele escrevia, em que me seduzia, até mais do que outros filósofos que até então, lembrando que nada disso veio da minha formação, né? Veio tudo depois, porque minha formação é em biologia, então eu tive muita biologia. Tal, né? Então, era isso que me encantava e que fazia ecoar no teatro, né? Essa ideia de uma poética do currículo, né? E de um trabalho teórico que pudesse ser um trabalho de teoria de currículo mesmo, que era o que me fascinava. Quer dizer, eu não queria prescrever currículo, eu não queria dizer o que o currículo do teatro era ou deveria ser, ou desenvolver uma proposta curricular. O que me interessava era encampar uma problematização, nesse sentido bem Foucaultiano, de como a teorização curricular e os sentidos de currículo, e os discursos de currículo que circulavam, restringiam o currículo à prescrição e à definição de como as pessoas devem ser e se tornar. E ali era isso que o Foucault me trazia muito naquele momento, quando me chegava via Artaud, né? E talvez esse Foucault, que naquele momento no campo curricular era menos usado, hoje já é mais usado, hoje já é muito mais usado do que se usava 10 anos atrás, quando eu fiz a dissertação. É que me seduzia para pensar essa invenção de modos de vida. Até porque muita coisa não estava traduzida, né? Eu lembro que muita coisa não estava propriamente traduzida, ainda li algumas coisas dele já traduzidas em inglês, eu também tinha o tempo da tradução, tal, e do modo mesmo como o campo do currículo foi lendo o Foucault, né? Assim, muito associado à disciplina e o controle, e menos associado, vamos dizer assim, à invenção dos modos de vida, que isso já veio muito depois, e ainda bem que se abriu espaço para essas coisas. E que também me interessava, né, foi que me apareceu também, por pensar currículo não tanto associado vamos dizer assim, à normatividade, ao controle ou ao poder, né, mas que é uma associação muito comum. Eu sei que eu estou binarizando aqui, mas é um jeito de tornar inteligível na fala, mas muito mais associado ao trabalho da invenção, né? O que aquele currículo podia fazer em termos de, a partir dos corpos, e vocês me fizeram voltar para esse lugar, né? A partir dos corpos, o que é que isso nos dava a pensar sobre currículo. Então, era a partir daí que Foucault me seduzia, me chamava a atenção. Em parte, não é, eu me lembrei, encontrei aqui, estudando para a entrevista, quando eu fui me interessar pela biografia do Foucault, né? Muito mais pela biografia do que pelas obras no primeiro momento, que me parecia que muito das teorizações vinham das próprias experimentações corporais que o próprio Foucault se abria e se permitia fazer, né? E assim, o quanto isso encontrava eco também com o Artaud, com esse poeta, dramaturgo que foi encarcerado, né, mantido muitos anos no manicômio, e que boa parte da sua produção poética vinha dessa experiência, como também vinha do Foucault. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu li foi a biografia, né? Fui começar a estudar a biografia e perceber esses ecos dessas relações, e aí isso começou a propriamente me seduzir. Então, mais ou menos assim que eu diria que isso aparece nessa ideia de um currículo teatro, né, vamos dizer. Legal, essa ideia, então, do currículo teatro, então, ligado com a ideia de uma ficção, de um ficcionar, de um inventar, muito mais um poetizar do que estabelecer uma política, né? De estabelecer um programa. Não se trata tanto de estabelecer um programa político, mas sim de uma abertura poética no currículo para novas invenções, para novas criações de formas de ensinar, de pensar a escola, de se relacionar. Eu acho que isso liga bastante com o que você acaba estudando no doutorado, né? Obviamente tem uma continuidade muito grande pelo tema, né? E acho que se a gente pode dizer aqui que no canal que tem esse nome, né? Acho que todo mundo que estiver vendo esse vídeo depois vai ver, né? O canal, né? Tipo, como Foucault e os modos de vida outras, né? Os modos de vida outros, desculpa.
tem justamente esse sentido de pensar as vidas que não se adequam aos códigos que buscam limitar elas, né? O currículo, justamente, muitas vezes é pensado nessa limitação, né? Enquanto o currículo teatro, ao colocar o teatro junto ali, você já coloca como essa abertura para uma ficção, para uma invenção nova, para tomar lugares, performar sobre uma determinada carga de saber, não carga, né? Talvez um campo de saber muito melhor. Então, se a gente tem essa pegada aqui no canal, me parece também que na sua tese de doutorado você desenvolve na sua argumentação, principalmente, né, dialogando com as teorias queer, para pensar outros currículos, né, currículos outros, não a ideia de pensar currículos diferentes que são abertos para uma transgressão constante, uma autocrítica continuada, né, desses currículos. Essa pesquisa, então, parece que busca justamente deslocar, né, a sensibilidade em citar visibilidades, vidas e experiências corporais que não são reduzidas à normatividade do presente. Então, enquanto você fala para a gente aqui sobre o percurso teórico da sua tese, você poderia apontar para a gente algumas heranças e críticas que você enxerga entre o Foucault e as teorias queer? Sim, e aí vou tentar fazer isso. Acho que você começando talvez por aí, Ribas, você pontuou uma coisa que é a relação mesmo da tese com a dissertação, né? Assim, o teatro não ficou do lado de fora, embora eu tenha mudado de estado, de instituição, de orientadora, aí até de perspectiva teórica, né? E o teatro ficou ali e havia um interesse meu e a tese inteira sobre isso, pelas festas escolares, pelas celebrações dos dias, pelas performances que uma série de jovens criam e desenvolvem nas escolas. Então, o teatro ficou ali como uma marca que continuou ecoando, e o corpo também como esse espaço interessante para pensar a criação de modos de vida a outros. E isso continuou, me parece, para o próprio trabalho da tese. Ainda que eu tenha me dedicado muito mais ali a uma relação, como você falou, com a teoria queer e com a obra da Judith Butler, que naquele momento me fascinava para o tipo de trabalho que eu queria fazer, né? E aí não se tratava apenas, quer dizer, se tratava mesmo de como é que a teoria poderia se tornar ficção, né? Isso também é outra continuidade que tem entre os dois trabalhos, né? Esse trabalho de ficcionar, de produzir outros, né? Como eu brinquei recentemente, de friccionar, né? Brincando aí com a distinção de ficção e fricção, permitindo que essas outras histórias pudessem tornar problemático aquilo que a gente chama de currículo, e tentando escapar daquilo que belíssimamente o Arthur chamou de para acabar com o juízo de Deus, né? Assim, que ainda marca muito o campo da educação, que é a definição do que é bom e do que é mal, do que é ruim, do que é correto. É um certo modo de fazer pesquisa que é muito centrado no juízo moral, né? E isso também me voltava para aquela tese, e eu diria que também é uma das heranças, talvez essa é a primeira herança que eu aprendi com Foucault. Eu queria muito trabalhar com escolas e queria muito deixar a literatura, que foi meu objeto de dissertação, e queria ir para as escolas. E eu tinha muito esse desejo de trabalhar com pessoas. E me parecia que Foucault me abria ali um espaço que era de pensar a escolarização, talvez como esse lugar, a escola e os currículos, como essa espécie de redemoinho vivo, né, em que muitas coisas vão e voltam, continuam e descontinuam, e me parecia que essa era uma herança que eu tinha aprendido, mesmo que invariavelmente lendo a obra dele, em especial as obras sobre o dizer verdadeiro e o falar em público. Mas o que me interessava era
era o que tornava possível aqueles garotos gays aparecerem na cena pública, dançando Beyoncé no desfile de 7 de setembro, e o que isso, e que isso me aparecia muito próximo, né? Claro que também muito distante, porque a discussão era outra, e toda aquela discussão dele sobre a coragem da verdade e o dizer verdadeiro, né? E aquilo começava a me interessar para pensar os efeitos dessas performances nas escolas, nas festas, inclusive para pensar o que a gente está chamando de currículo, né? E aí, talvez a primeira questão fosse é muito difícil que teoria queer, eu sempre gosto de usar muito entre aspas, porque isso pode significar muita coisa e também significar coisa nenhuma, né? Em virtude da circulação e da apropriação do termo no Brasil. Mas me parecia que fosse de que forma for, o uso da discussão queer no Brasil associava muito rapidamente a escola, o que eu às vezes chamo de paisagem, uma espécie de paisagem homogênea de disciplinarização dos corpos, né? E, quer dizer, a gente aceitava a tese Foucaultiana de que poder era produtivo, né? Todo mundo repetia isso para cima e para baixo, mas só era produtivo na medida que produzisse aquilo que reprimia, né? Aquilo que a escola fosse capaz de constranger. E aí eu disse assim, mas essa dimensão produtiva vai para, né? Isso era uma das coisas que me chamava a atenção, essa herança Foucaultiana, né, do modelo como produtivo, mas na hora de empreender análise em torno das escolas e dos currículos, os currículos eram sempre opressores, sempre repressores, e era isso que eles faziam. Não se implicava o currículo com a produção dessa experiência gay, vamos dizer assim, no século XXI, que é muito diferente da experiência homossexual que o Foucault analisou lá no História da Sexualidade, no Dispositivo da Sexualidade. A outra que me parecia profundamente interessante, a gente tinha aprendido que a figura do homossexual era uma figura inventada ali no dispositivo da homossexualidade e, portanto, alimentava a heteronormatividade, mas todo mundo queria salvar a bicha das escolas, né? Como se essa figura tivesse dada, fosse óbvia, e eu brincava que todo mundo lê Foucault, mas facilmente aceita a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, serei para sempre assim para Gabriela, não importa se eu li História da Sexualidade ou não. E eu dizia, gente, como é que a gente lê a História da Sexualidade e aceita tacitamente que a figura da homossexualidade existe desde sempre e para sempre? Então, alguma coisa que era uma herança que a gente incorporava, mas, ao mesmo tempo, na hora de fazer, evidentemente, um embate político ali, uma série de problemas de gênero, para brincar com a Butler, apareciam na nossa tarefa. Me parecia que eram heranças que criavam também determinados limites da apropriação do Foucault, em especial para aquilo que me interessava, que eram as questões de gênero e sexualidade. Quer dizer, a única forma da escola se implicar com a produção de gênero e sexualidade era sempre reprimindo, e que, por tabela, e aí já foi lendo um texto de um ex-aluno do Foucault, o Façanha, aquele livro sobre o Império do Trauma, né, que é um livro que ele tem sobre essa retórica da gramática da vítima e a gramática da violência, e como a gente só consegue reconhecer os corpos a partir daí, que transformava as experiências, vou chamar assim, dissidentes de gênero e sexualidade na escola, no que eu sempre brinco em sala de Maria do Bairro, né? Então, sempre sofrendo, sempre jogadas na lama, sempre obrigadas a pegar a pulseira com a boca, e que é quase meio salve rainha, né? Sempre gemendo e chorando no Vale de Lágrimas. E aí, eu dizia, gente, assim, como é que a gente aceita também, se a gente aceitou muito rápido no campo do currículo a ideia de que as coisas eram discursivamente produzidas, mas parecia que tudo era discursivamente produzido, menos a própria teoria que a gente fazia. Ela não tinha efeito nenhum, ela não produzia nada que produzia o discurso dos outros, né? E eu dizia, que tipo de teorização é essa que a gente está fazendo que chapa a vida da escola, né? Que trata tudo como uma espécie de paisagem completamente chapada, no qual o jogo já está perdido de antemão, e que a única tarefa é acionar a figura retórica da salvação. Né? Assim, ou tratar desde sempre a figura da homossexualidade como enfrentando a moral e os bons costumes e tomando ela por óbvio. E me pareceu que a gente, ao mesmo tempo que aceitava algumas heranças, não radicalizava, vamos dizer assim, esse trabalho do Foucault,
que me parecia essa lição mais interessante que ele nos dava, do nosso próprio trabalho teórico, né? Assim, como é que a gente se implicava com isso, se isso era produtivo. Então, eu brincava, mas a gente não está fazendo discurso. Então, assim, então, que efeitos é que a teorização está produzindo? Assim, como é que ela está participando dessa arena pública? E aí, me parecia que essa era uma das... também eram heranças. Eu estou falando muito aqui do campo curricular brasileiro, não tanto da teoria queer, vamos dizer assim, de modo geral, ou aquela produzida no contexto norte-americano, mas do modo como a gente produzia a teorização queer no campo educacional, na relação com teoria queer e Foucault. Né? Assim, ou então uma certa romantização, como se as identidades LGBTQIA+, fossem dadas e óbvias. Né? Assim, havia, me parecia, né, que levar a sério a ideia que a sexualidade era um dispositivo de poder parecia mexer um pouco demais com os nossos próprios pressupostos do que era no ser sujeitos LGBTQIA+, na escolarização. Né? Então, isso meio que me parecia que constrangia um pouco o tipo de trabalho que a gente podia fazer e, ao mesmo tempo, falava de uma apropriação muito, muito produtiva que a gente estava... Me parecia, eu estou pedindo muita licença para falar na primeira pessoa do plural, que acho que participei dessa história de um modo ou de outro, mas compartilhando ela com muita gente. E a outra, me parece que essa é uma outra lição que me parecia importante, era a própria noção de ação política. Né? Assim, o campo, em especial o campo com o qual eu trabalho, que é a discussão de currículo, tem uma forte tradição crítica de matriz neomarxista e todos os seus limites, e não estou desconsiderando aqui essa matriz, mas que, de um modo ou de outro, sempre pensava a ação política como algum tipo de terra prometida, né? onde nós finalmente chegaremos e onde todas as vidas vão ser possíveis. E me parecia que com Foucault a gente foi aprendendo uma herança política ali na discussão queer que não vinha propriamente desse modo de agir politicamente, mas via exatamente da aparição pública desses corpos na escola, com as reconfigurações, vamos dizer assim, políticas do início do século. Isso também parecia ser um outro limite. Por vezes a sensação que eu tinha, e ainda tenho lendo os trabalhos, é que todo mundo usa o dispositivo da sexualidade como se estivesse falando da era vitoriana, né? E a gente está em em outro século, com impactos consideráveis dos movimentos feministas e LGBTQIA+, na própria reconfiguração desse dispositivo, e que, por vezes, isso não era levado em conta. Mas talvez o que eu tenha, a maior lição, talvez, que eu aprendi com Foucault, foi o quanto essa atitude crítica diante das normas, né, e aquilo que ele chama de atenção ao perigo, eu sempre gosto de brincar isso em sala, né, aquela atenção ao perigo dele, inclusive insuflava a nossa própria ação política. Né? Assim, meu trabalho começou a chamar a atenção mesmo quando a gente queria enfrentar as questões de gênero e sexualidade, nós não estávamos por fora das relações de poder. Né? E isso, por vezes, poderia envolver reiterar relações que a gente supostamente imaginava criticar. Então, essa também foi outra coisa que me aparecia nessa relação ambígua entre se apropriar do Foucault, levar a sério a sua teorização e ver os seus limites no modo como a gente se apropriava disso. Mesmo a nossa bem intencionada ação política de enfrentar isso na escola, na formação de professores, no ensino superior, por vezes vinha também emaranhada numa série de pressupostos que a gente pouco interrogava, mesmo quando dizia que estava trabalhando com Foucault ou nele inspirado. Né? Assim, então, eu sempre, esses exemplos, eles apareceram para mim com muita clareza a partir do meu projeto de extensão, que oferece oficinas em escolas. Né? Então, assim, quando eu vou para as escolas querem discutir gênero e sexualidade. Essa ideia de que a escola não quer discutir gênero e sexualidade é uma coisa que está muito ultrapassada. As escolas querem debater e têm uma ansiedade de fazer um debate sobre isso. Mas isso não vem menos emaranhado numa série de relações de saber, uma série de relações de poder e nessa implicação entre saber e poder. Né? E aí eu me vi ali tentando desmontar esses
esse saber pedagógico, vamos dizer assim, que criou uma série de ficções sobre quem nós somos e que nós devemos ser, né? Então, fazia uma série de implicações. Se eu pudesse dar um exemplo muito rápido, né, de uma experiência que eu tive, quer dizer, eu fui numa escola fazer uma formação de gênero e sexualidade com estudantes e professores, porque havia se vazado nudes de uma garota na escola, né? E aí fomos lá fazer a conversa com essa escola, e aí eu lembro da roda de conversa com as garotas, a garota do qual o nude tinha vazado vira para a professora e pergunta assim: professora, eu não estou entendendo, é meu corpo, mas as regras são suas, né? Assim, porque a lógica de apropriação do empoderamento de mulheres vinha assim: você não pode fazer isso, você não pode se entregar aos homens desse jeito, você tem que se empoderar, você tem que dizer não, né? E o quanto essa moralização do discurso pedagógico trazia, mesmo quando se tratava de querer debater gênero e sexualidade. E uma outra, assim, pensando, se eu fiquei pensando, tentando responder vocês, uma coisa que a gente aprendeu no estado da sexualidade é que a confissão é parte, né, do dispositivo da sexualidade, né, parte do dispositivo de poder. E me chamava muita atenção, e tem me chamado muita atenção, como essa incitação à declaração das identidades de gênero e sexualidade não participa desse projeto, mesmo quando se pretende reconhecer identidades dissidentes de gênero e sexualidade, né? Então, eu gosto sempre de brincar que toda vez que eu vou dar formação em escolas, em especial em educação infantil, vai sempre aparecer um conjunto de colegas de trabalho que vai contar aquela história. Ah, mas aquele menino de 3, 4 anos de idade que experimenta coisas de menina e o quanto ela está empenhada em fazer que ele se assuma gay. Né? E aí a brincadeira que eu sempre faço é: a criatura tem 4 anos de idade. Com uma série de... E esse não, a gente vai assumir, a gente vai reconhecer, ele não vai sofrer homofobia. E eu dizer, gente, assim, a incitação a falar sobre si também é parte desse movimento, né? Assim, que vai tentando fazer com que crianças sejam o tempo todo enquadradas, ainda que o tempo todo também escapem e desgovernem um pouco essas lógicas. Então, se eu pudesse caracterizar hoje essa apropriação e essa leitura da relação entre Foucault e teoria queer, no Brasil, no campo com o qual estou implicado, eu diria que é uma relação muito ambígua, de, ao mesmo tempo, muito fascínio e sedução pela obra Foucaultiana, mas, ao mesmo tempo, me parece que a gente foi freando a potencialidade radical, em alguns momentos, em nome de algum tipo de ação política do que a gente chama de educação, escola, ou do que a gente imagina do que é pedagógico, escolar, e tal. Né? E isso foi, me parece que foi deixando de lado, foi vindo junto, né? A tal ponto, e foi muito interessante, que eu fui assistir a entrevista sobre as saunas, né? Aquela que você fez com... Ai, meu Deus, agora eu vou voar o nome dele. Nossa Senhora. Oi? O Hernani? Isso, com o Hernani, né? De que a gente foi tirando, por exemplo, do cenário como é que a escola é um lugar de experimentação, de desejo e de práticas corporais, né? Assim, então, isso desaparece do processo da escolarização. Então, tem uma relação aí que é muito ambígua, ainda que me parece que, de modo geral, para a discussão da teoria queer, o Foucault a teorização dele foi importante, porque ela, vamos dizer assim, eu vou usar desnaturalizou aqui com todas as aspas, porque eu já estou com preguiça desse termo, mas porque ela desnaturalizou o modo como a gente tomava por tácito as agentes sexuais e de gênero, né, e permitiu uma crítica muito mais complexa a um dispositivo de poder e, ao mesmo tempo, traçar e inventar outros modos de existência desde essas zonas impuras, e eu acho que esse legado foi algo que Foucault deixou para a teoria queer. Ainda que eu acho que nem sempre no campo educacional a gente conseguiu levá-lo até as últimas consequências, e quando se trata de educação, quase sempre a gente consegue acionar discursos muito conservadores, mesmo em nós, progressistas e liberais. Né?
Eu acho que essa relação, né, que você faz, levar as últimas consequências, o Foucault, ela leva aquilo que você estava falando no começo da sua resposta, a uma implicação do pesquisador, uma implicação de si. Tudo é pessoal, né, nesse diagnóstico do presente. E sendo pessoal esse diagnóstico do presente, isso traz desafios éticos que são muito difíceis, né? Porque essa ética coloca em jogo nós mesmos, o modo como nós nos vemos, né? E realmente abandonar determinadas identidades tem um preço muito forte, né? Tem um preço que não é todo mundo que se tem a pagar, mas não tem como, não é todo mundo que está disposto a pagar, mas não tem muito como ler a História da Sexualidade, volume 1, como você falou, sem colocar em questão as identidades categorizadas pelos seus desejos, por uma construção de uma interioridade, né, que vai revelando a verdade essencial, que supostamente iria revelando uma identidade sexual. Realmente essas últimas consequências do Foucault, a gente acaba, quando se lê, às vezes, alguns textos citando a história da sexualidade, parece que a pessoa leu outra coisa, né? Porque cita como se estivesse sendo um texto que está abrindo a vida para uma vida menos reprimida. Tipo, não, exatamente como nós estamos o tempo todo nos identificando como os reprimidos, como se existisse uma sexualidade natural. E não sei se é falta de coragem de levar as últimas consequências, se é só conservadorismo, como você fala, ou se é a falta mesmo de interpretação de texto, né? de realmente pegar aquele texto e ler aquilo que está sendo dito, e não aquilo que anteriormente já se quer ver no texto, né? A pessoa vai lá procurar... Porque eu acho que muita gente vai na História da Sexualidade, volume 1, procurando um discurso em nome de uma salvação, em nome da liberdade. E isso, a introdução do texto, né? Tipo, os primeiros parágrafos já desconstrói, né? Já ataca, né? Então, não sei se acho que talvez até não seja tanto por conservadorismo necessário, assim, tipo, de incorporado, mas um misto desse conservadorismo com uma falta de interpretação de texto, de mistura, de compreensão de que estamos vivendo uma outra época, né? Estamos vivendo uma época justamente da produção e do reconhecimento que essas identidades são produzidas, né? Que nós nos produzimos o tempo todo, né? Acho que nesse sentido, talvez, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que o Foucault, de certa forma, a consequência de levar a sua teoria adiante não tem como não desembocar em uma teoria queer, né? Não tem como ser Foucaultianos nas últimas consequências sem estar numa teoria queer, né? Sem estar num pensamento não identitário, né? Sim, e de todo modo, né, a própria emergência dessa teorização dos Estados Unidos tem a ver com uma crítica à política de reconhecimento de identidades que se fazia lá pós-impacto do HIV/AIDS, né? E o tipo de homocismo, vamos dizer assim, que então o movimento homossexual começava a comprar para enfrentar as políticas de saúde norte-americanas, né? Assim, então, eu também faria o princípio de retorno, né? Também não é possível exercitar teoria queer deixando Foucault para trás, né? Assim, ele deixou um legado e acho que essas duas coisas são bastante interessantes do modo como elas se retroalimentam, né? Ainda que do lá para cá um conjunto complexo de teorizações sobre identidades venha sendo feito, inclusive por teóricos queers, não trabalhando a identidade como sinônimo do mesmo, né? Assim, tem uma série de teóricos tentando fazer isso, a partir também das próprias experiências dos coletivos queers
e das suas experiências ético-políticas na vida pública, né? Tentando insistir que identidade não precisa ser necessariamente sinônimo do mesmo, mas pode ser uma aliança incomensurável de diferenças. E talvez isso possa ser o nome que a gente dê à identidade. Eu estou dizendo isso porque também tenho me cansado um pouco dessa leitura um tanto anos 2000, que foi feita no campo curricular brasileiro, e que a teoria queer no campo educacional é para ficar criticando as identidades dos outros. E eu falo, gente, assim, deixa as pessoas reclamarem as identidades que quiserem, vai trabalhar o exercício queer naquilo que te interessa. Porque também foi muito lido assim, né? Quem viveu a chegada da teoria queer no Brasil pôde acompanhar que na arena pública, na arena dos movimentos, havia um racha entre os queers por um lado e os LGBTs por outro, o queer quase sempre associado ao campo acadêmico, que trabalharia contra o movimento social, e parecia que a gente produziu um outro conjunto de binários que não me parecia produtivo politicamente, o tipo de questão que eu acho que o Foucault nos provoca a fazer. Assim. Legal, Thiago. Bom, eu estou tendo uma aula aqui magnífica, tá sendo incrível e aprendendo muito com você. E eu vejo um fio condutor no teu raciocínio, né? Que é um fio condutor que muito me interessa no Michel Foucault também, que interessa ao Tiago Ribas também, eu tenho certeza, que é essa relação extremamente radical entre discurso e vida, né? E isso eu percebo, enfim, na sua fala, percebi em um artigo que eu tive a oportunidade de ler, um artigo seu, e também em uma conferência que eu tive a oportunidade de escutar, uma conferência sua, e a partir desse fio condutor, né, você mostra que tem um interesse pela própria biografia do Foucault. Eu acho isso extremamente relevante para a gente entender quem é o Foucault também, né? Muitas vezes nas pesquisas, sobretudo em filosofia, né, a gente às vezes deixa de lado esse aspecto da vida para tentar trabalhar com uma espécie de logos desencarnado, né? E a ideia é justamente outra, né? É justamente trazer em questão aqui um logos encarnado e tentar, de alguma maneira, se apropriar desta própria perspectiva, né, que diz respeito ao modo como a gente faz o nosso trabalho intelectual. Bom, e com base nisso, mas também, né, no artigo que eu tive a chance de ler, que é sobre a bicha do bem, queerizar a ética da pesquisa em educação, mas também que você publicou em 2016, né, na revista Educação e Realidade, revista de Porto Alegre, mas também com base nessa conferência que eu assisti pelo YouTube. Então, para quem tiver interesse, está no canal da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade do Pampa, e a sua conferência é intitulada Gênero não tem cabimento nem nunca terá, e ela também foi publicada, né, com esse mesmo título na revista Educação e Cultura Contemporânea. Depois a gente pode deixar, acho que o link de tudo isso na descrição do vídeo. E com base nesse material e com tudo que você já trouxe aqui para nós, algumas questões e também curiosidades em torno da maneira como você trabalha, mas também da teoria queer surgiram. E pensando nessa relação entre logos e bios, discurso e vida, né, para retomar essa proposta Foucaultiana, eu gostaria de entender como que você mobiliza os conceitos Foucaultianos, né, quais que você mais mobiliza na operação das suas pesquisas, e de que modo o pensamento do Foucault atravessa, sobretudo, as suas pesquisas de campo. E eu percebo esse recorte Foucaultiano na tua narrativa, né? Eu vejo que as tuas pesquisas de campo, né, as tuas idas à escola, permitem com que você repense o Foucault, né? Mas, ao mesmo tempo, o Foucault permite que você olhe de outra forma estas idas, né, estas pesquisas de campo, estas interações no âmbito escolar. Então, existe uma coimplicação entre teoria e prática, né, no teu próprio fazer, que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre ela. Bom, Cassiana, o próprio trabalho da tese, né, que é esse de onde veio utilizar a ética em pesquisa e educação, e a conferência que você falou que foi resultado de uma disciplina, tentando responder a uma série de interpelações dos meus estudantes, que eu dou uma disciplina letiva aqui na graduação chamada Educação do Gênero, né?
E quase sempre a primeira pergunta que me fazem é assim, o que é que eu vou ensinar de gênero na escola? E eu tento dar 50 mil passos atrás para dizer, não sei se essa é a pergunta que a gente tem que começar a conversa. Eu sempre digo assim, epa, calma, que não seja por aí que a gente vai começar essa conversa. E aí, essa conferência veio um pouco daí, desse meu trabalho como professor, e de não separar, de trabalhar um pouco implicado mesmo a relação entre pesquisa, ensino e extensão, né? Assim, eu pesquiso escolas que eu faço extensão, a extensão está na minha sala de aula, nas disciplinas que eu dou aula, às vezes eu dou aula com as professoras que trabalham na extensão comigo, algumas hoje viraram doutorandas, então tem uma tentativa aí de dizer que essas fronteiras que a gente aceitou da universidade moderna podem ser um pouquinho mais bagunçadas do que a gente espera à primeira vista, né? Também porque eu sou professor da Faculdade de Educação de estágio, né? Então também isso me dá uma imensa proximidade em relação com as escolas, porque eu vou semanalmente, assim, regularmente nas escolas. Hoje não estou dando, porque eu estou na vice-direção, é impossível manter esse trabalho de estágio na vice-direção, mas até a vice-direção eu lecionava a disciplina de estágio do curso de biologia. E aí vem também um pouco da minha questão com a tese, eu vou só contextualizar um pouquinho. Era isso, eu queria trabalhar com gente, eu cheguei claramente na minha primeira orientadora de doutorado, a professora Elizabeth Macedo, grande amiga, e falei assim, Beth, eu quero trabalhar com pessoas. Né? Assim, eu passei 2 anos mergulhado na obra do Artaud, li os diários, me embrenhei, fui aprender francês, enfim. Tá bom? Agora eu preciso de gente. Eu quero carne, eu quero osso, eu quero poder circular nas escolas. E eu preciso de outra perspectiva de trabalho, porque eu acho que não sei se eu dou conta de 4 anos mergulhado, como eu fiz no mestrado. Né? E aí foi um pouco aí que essa coisa da ética, essa coisa das pessoas apareceram. E esse texto ele foi realmente resultado de uma tentativa de responder o Comitê de Ética, né? Porque quem faz pesquisa com pessoas sabe que a gente tem uma regulamentação específica, e isso há 10 anos atrás era de outro jeito, hoje também já mudou muito, que era como é que eu conseguia fazer pesquisa com gênero e sexualidade com figuras que foram inventadas como menores, né? Esse discurso da menoridade, e que me traziam uma série de questões. Né? Assim, então, essa discussão, e aí foi no nível de responder mesmo o comitê de ética e dizer, olha, a ética em pesquisa ela se faz na relação com as pessoas, ela não se faz de modo a priori, numa regulamentação burocrática, mas é no modo como a gente responde e se coloca diante delas. Né? E eu lembro que foi aí que eu comecei a ler isso que os comentadores chamam de último Foucault, esse Foucault da ética, né? E comecei a me voltar para isso. E foi eu diria que é esse Foucault que aparece com muito mais força hoje no meu trabalho, que é essa discussão com a ética e a relação com a alteridade. Né? Esse Foucault que tem aparecido com muita força, que é o que acontece quando esses corpos aparecem, esses corpos dizem e coisas na arena pública, e o que a gente faz com isso no processo escolar. Tendo em vista que assim, a escolarização é muito diferente daquela que eu, como gay, vivi, né? Assim, eu jamais pensei que eu ia chegar montada de Beyoncé na escola quando eu passei pela escolarização. Né? E hoje essas criaturas estão lá, esses sujeitos estão lá fazendo isso. Né? E isso faz uma série de reverberações. Então, tinha um pouco de como é que a gente acompanhava. Então, eu diria que, por um lado, essa coisa da ética e do responder ao outro e do estar diante daquilo que o outro diz para você. E isso tem efeitos éticos, me parece, para pensar a ética em pesquisa, que não pode ser dada por uma regulamentação que autoriza ou por um contrato jurídico chamado termo de consentimento livre esclarecido, como se todo mundo fosse esse sujeito da razão que pudesse mensurar, esse sujeito universal que pode mensurar o quanto uma pesquisa vai ou não impactar a sua vida. Né? E como isso exigia negociações micropolíticas mesmo, que nem sempre são muito óbvias e muito fáceis de... E foi aí que esse foi o Foucault, que hoje marca muito as minhas pesquisas e dos orientandos com quais eu trabalho, né? Que também estão com escola, ou que também trabalham com pessoas, de forma que eu pudesse pensar uma ética em pesquisa que pudesse levar em conta a relacionalidade. Né? Assim,
e a relacionalidade ética, que eu acho que era algo que, lendo esse Foucault, isso me atraía. E, ao mesmo tempo, eu diria que outro conceito dele que aparece muito para mim é essa, talvez mais, é tecnologia e dispositivo, né? Eu sempre gosto de dizer isso para os meus alunos. Gente, são modos de fazer coisas, né? São relações de poder. E essa ideia do poder como relacional, produtivo, espraiado, né, que não tem dono nem lugar, que ninguém pega, que ninguém possui. Tem também pautados nos trabalhos para que eu me mantenha atento, vamos dizer assim, a uma série de questões que aparecem na vida escolar e que, a priori, podem soar para nós muito libertadoras, né, assim, muito incríveis, mas também podem estar falando de processos de regulação. Ou, talvez, uma coisa que eu aprendi, eu acho que com o Foucault, a própria dificuldade de definir uma fronteira muito clara entre regulação e resistência, ou entre poder e resistência, como essas duas coisas estão imbricadas. Isso eu acho que foram 3 coisas que eu aprendi com ele propriamente. Bom, então, sobre essa relação da articulação entre teoria e prática, que é vamos dizer assim, um trauma do campo educacional, né? O que me interessava na pesquisa feita com escolas e diante das pessoas, envolvida com pessoas, e como você falou, assim, essa relação entre discurso e vida, era um fato de que, primeiro, talvez os saberes, os conceitos também estão na vida, né? Assim, quer dizer, dessa relação com pessoas outras, me aparecia uma série de categorias, interpelações, discursos, que me ajudavam a tornar problemático a própria teorização com a qual eu trabalhava, né? Assim, acho que essa era a primeira coisa, né? Assim, esse tipo, a prática da pesquisa, que é sempre uma prática relacional, né? É sempre uma prática relacional, em especial quando você trabalha com sujeitos e com pessoas, ela me trazia desse trabalho uma série de provocações que emergiam da vida para tornar problemático, vamos dizer assim, determinadas tradições discursivas da teorização curricular. Que me parecia era o tipo de trabalho, me parece, eu sempre digo isso em sala para os meus alunos e para os meus orientandos, que eu acho que a gente pode fazer, né? Desmontar um pouco o peso que essas tradições nos legaram, né? Assim, mostrando sua falibilidade, sua dimensão propriamente criada e o modo como ela constrange e regula como a gente pode produzir a vida. Então, isso vi um pouco de lá. Mas, ao mesmo tempo, eu só consegui fazer isso exatamente porque tinha aprendido com um conjunto de autores e com o próprio Michel Foucault o que era, né, o que é esse trabalho da crítica, o que é esse trabalho de pesquisa, que não é feito para necessariamente corrigir, consertar, ou como eu sempre brinco em sala, essa coisa meio ortopédica da pesquisa, que por vezes quer corrigir, consertar, mas tinha propriamente a ver com esse trabalho. E eu sou biólogo de formação, né? Eu sempre gosto de marcar isso, porque talvez como biólogo eu se tem uma certa atração, né, por essa formação discursiva, de querer cartografar e mapear formas de vida, porque é um pouco isso que qualquer biólogo faz. Né? E aí, as ferramentas Foucaultianas me atraíam por permitir fazer isso naquele momento nas vidas humanas, né? Assim, com as vidas nossas entre humanos, alguns menos humanos do que outros, mas me permitiam fazer esse mesmo movimento que tinha me formado para fazer na biologia, né? Eu passei 3 anos e meio trabalhando num laboratório de ictiologia marinha, mapeando peixes dos rios do meu estado, também aparecia ali, quer dizer, ficou me oferecia essa ferramenta. Como é que era possível acompanhar essas relações e mapear, cartografar formas de vida e o modo como elas tensionavam, questionavam, tornavam problemático as próprias categorias com as quais as ordens do discurso com as quais a gente trabalhava, né? Vamos brincar assim. E aí eu diria que vi um pouco daí. De modo que eu não sei, eu sempre gosto de brincar assim, que eu não sei se a distinção é propriamente de teoria e prática, mas entender que me parecia que o trabalho teórico é uma prática, né? Ele é um exercício de prática, e que ele acontece, me parece que ele acontece
de forma indistinta de ser entre nós, das universidades ou da academia, e a vida que está do lado de fora. E, ao mesmo tempo, isso que a gente chama de prática, não sei se é propriamente menos teórico, né? Eu sempre gosto de dizer que, para mim, é uma conversa entre teorizações e discursos, né? Eu sempre gosto de dizer isso na disciplina, eu dou pesquisa educacional no mestrado, e eu sempre brinco com eles, eu falo, gente, é uma conversa, né? É um encontro entre teorias e discursos. E é isso, nesse encontro algumas coisas vão ser questionadas, vão ser tornadas menos óbvias, e talvez tenha sido essa também a lição. Esse encontro tornava para mim algumas coisas menos óbvias, né? Assim, e esse trabalho de desmontar o óbvio me parece muito queer, né? Muito legal, Tiago, e eu acho que isso, enfim, né, isso é propriamente Foucaultiano, essa relação entre teorizações e discursos, como você traz aqui, e é interessante que quando a gente faz isso, né, quando a gente sai desse campo tradicionalmente teórico, a gente pode dizer assim, da relação que a gente estabelece com um pensador, uma pensadora, a gente consegue, de alguma maneira, materializar esses pensamentos, né? Porque falo, sobretudo, pensando no meu próprio campo da filosofia, a gente consegue imaginar esses conceitos, materializar esses conceitos, e, nesse sentido, redimensionar esses pensamentos, né? Que às vezes ficam muito na esfera do abstrato mesmo. E é interessante que quanto mais a gente traz esses pensamentos, quanto mais eles ganham um lugar de imagem, portanto de matéria, né, com uma realidade, muitas vezes conquistada através destes vínculos relacionais que a gente estabelece no campo, né, seja ele no campo de pesquisa, seja na instância da maneira como a gente conduz a nossa própria vida, aí a gente começa a se implicar, né, enfim, e a se colocar em questão, né, a se transformar junto com isto que a gente aprende, ensina, e esse processo se torna propriamente um processo ético, né, e não meramente um tipo de pesquisa que se pretende objetiva, enfim, ou neutra, né. E indo nesse sentido, né, pensando também no papel do intelectual, que é um papel discutido pelo Foucault, né, justamente nesse campo maior da ética, né, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa figura que aparece lá no seu texto de 2016, que é a da bicha do bem. E se você acha que a bicha do bem, né, tal que construída no âmbito das trocas afetivas atreladas à sua pesquisa de campo, ela teria uma relação com essa caracterização Foucaultiana do intelectual específico por oposição ao intelectual universal, né? Que vai justamente se inserir nos diferentes contextos sociais para tentar profetizar ou para cumprir aquela função ortopédica, né? O intelectual universal. Então, como que você vê essa relação? Se é que tem essa relação, mas eu senti muito no seu texto essa relação. Queria saber se eu não estou viajando. A pergunta fez até eu voltar a estudar o intelectual específico, voltei para o texto, falei, deixa eu retomar essa relação, porque eu nunca tinha pensado sobre ela, então foi uma provocação muito interessante. A figura desse trabalho, da tese, vamos dizer assim, primeiro eu tinha uma questão que eu queria trabalhar com escola, mas eu queria evitar a retórica do sofrimento, né? Eu falei, eu preciso encontrar uma estratégia, um modo de fazer um trabalho de campo que me permita isso que eu estou vendo nas redes sociais, amigos, professores que me contam, chegue até mim e eu preciso traçar outra estratégia. E aí, isso, Aracaju é uma cidade relativamente pequena, né? É uma capital pequena, comparado ao Rio de Janeiro, então, é muito pequeno. E eu decidi ir primeiro para os espaços de sociabilidade de jovens gays, que lá eram as praças, uma boate, a orla, enfim, então um parque, e fui conversando, estabelecendo relações. O meu jeito de chegar à escola foi via essas relações, né? Assim, foi me embrenhando, vamos dizer assim, esses espaços de sociabilidade de jovens gays na cidade. E, em especial, parques, boates, uma boate, um parque e uma praça.
onde havia trocas e tal. Só que é isso, para viver nesses espaços de sociabilidade, você precisa estabelecer relações, e eu não era conhecido, ninguém nunca tinha me visto, então eu precisava me tornar amigo das pessoas, né? Assim, como é que passava do estrangeiro, do estranho estrangeiro, dessa pessoa que veio de fora, para participar dessas redes de relações. E então eu comecei a frequentar os espaços, a beber junto, a frequentar casas, a aceitar convites, e tal. Só que eu nunca escondi também o fato de que eu estava fazendo uma pesquisa, né? Assim, que era um trabalho de pesquisa, não havia porquê, pelo menos naquele contexto não fazia tanto sentido. E então a gente foi trocando, e aí o que essa experiência foi me trazendo é uma certa implicação, vamos dizer assim, como você usa, né? Com os problemas e questões nos quais essas pessoas estavam mergulhadas, né? Assim, com uma certa implicação com o saber local, né? Foi isso que eu fui sendo convocado e sendo interpelado a fazer, né? Assim, com eles, que como eu conto no texto, desde o que vai ter para jantar, né? Assim, então, desde cozinhar juntos e distribuir as tarefas de cuidado da casa. Alguns desses garotos haviam sido expulsos das suas famílias, moravam juntos em casas comandadas por travestis, e então circular esses espaços era participar da rotina, participar da distribuição das tarefas domésticas, e que eles, no princípio, achavam muito esquisito, né? Porque, assim, como é que essa criatura vem da universidade e está aqui num sábado à noite improvisando um macarrão com molho, se ele poderia estar em outro lugar, né? Também tinha esse imaginário do que é que eu ia, né? E aí me parece que essa relação ela existe exatamente por essa implicação com as questões de saberes locais. Quer dizer, a preocupação que me vinha dali não era uma preocupação com o sofrimento na escolarização, elas eram de outra ordem. E pelo imenso contrário, a escola era um dos poucos lugares em que era possível afirmar a vida. Diante de uma cidade pequena, diante da pauperização e da precarização da existência, quer dizer, de questões de classe social mesmo, a escola era o espaço em que se podia afirmar a existência. E aí eu me vi implicado sobre o que isso fazia com a escolarização. Porque era ali que se podia dançar, celebrar, fazer a festa, coisas que não necessariamente se podia fazer com as famílias, os espaços da cidade, enfim, né? E na escola isso era possível. Então, e aí acho que me convocava mesmo o trabalho do pesquisador para esse cuidado ético mesmo na relação com o sujeito de pesquisa, ou eu sempre gosto de brincar que é diante dos sujeitos de pesquisa, né? Assim, meio que lembrando aquele livro da Associação Tag, Diante da Dor dos Outros. O que é que isso coloca para o pesquisador, né? Porque foi também se criando no campo da educação essa coisa de vamos fazer pesquisa como, né? Uma coisa que às vezes é uma integração meio holística, né? Como se a pessoa com quem você faz a pesquisa tivesse que se implicar do mesmo jeito, no mesmo nível que você. Mas eu também tinha que fazer uma tese de doutorado, eu recebia bolsa, eu tinha que fazer relatório, a implicação não era da mesma ordem, né? E elas eram diferentes, né? Ainda que nos permitissem uma aliança. Então, isso era uma coisa importante. E a Bicha do Bem apareceu muito relacionada a essa disponibilidade, a uma disponibilidade para escuta, assim, de estar o tempo todo disponível a ouvir, e uma disponibilidade que era, interessantemente, moral. Naquele contexto, eu namorava, tinha um namoro já de anos, e isso também era visto como... Eu até devia ter escrito sobre isso uma hora, também era visto como valorizável, né? Relações longas e duradouras eram vistas como valorizáveis, casais longos e duradouros eram vistos como valorizáveis, né? Então, se podia desabafar, se podia contar problemas amorosos, se podia contar coisas que estavam acontecendo na vida, porque eu tinha alguma experiência com uma relação um pouco mais longa, né? Então, a disponibilidade da escuta, as questões morais que apareciam e o cuidado ético, inclusive com o próprio dinheiro, quer dizer, eu tinha muito, mesmo bolsista, eu tinha muito mais dinheiro, né, do que eles, né, ali. Só que eu comecei a sentir que eu não podia usar isso para, por exemplo, pagar o jantar da noite, né, para todo mundo, porque isso era visto como
como ruim, né? Então eu precisava entrar, então também é uma disponibilidade para negociar, né? Também é uma disponibilidade para estar aberto à negociação. Eu não sou antropólogo, eu sempre gosto de brincar isso, eu não tenho formação em antropologia, tive boas professoras de antropologia, é verdade, mas me parecia que essa dimensão antropológica trazia uma coisa interessante para pensar o trabalho do intelectual. Quando ele sai, vamos dizer assim, dessa atmosfera propriamente abstrata, né, e ele se vê tendo que negociar diante das pessoas, e das provocações, das questões que elas te colocam, sem que isso apague, mas não refunde hierarquias. As hierarquias vão ser propriamente apagadas, né, talvez, mas isso não refundasse ali hierarquias. E aí isso vinha da disponibilidade constante para estar ali e para escutar, né? Essa talvez seja uma das dimensões mais difíceis, eu acho, né? Porque a gente às vezes quer fazer pesquisa de campo, mas quer dizer aquilo que o outro vai dizer, ou quer botar aquilo que o outro disse naquilo que você quer dizer e não levar a sério o que ele está te entregando, né? Então, e aí isso me permitiu, inclusive, mudar a própria tese, né? A própria formulação original da tese não tinha essa ideia da escola como lugar de afirmação da vida, né? Ela veio ao longo da medida em que eu fui percebendo, da medida em que eles foram me entregando essas coisas nas negociações. E aí essa figura da bicha do bem foi uma resposta ao também, como eu já falei, ao comitê de ética para dizer, olha, não adianta vocês me liberarem, né, e disserem que a pesquisa está aprovada, se na hora que a coisa que está ali diante das pessoas, dormindo na casa delas, acordando com elas, comendo com elas, saindo pela cidade com elas, enfrentando uma série de problemas que elas enfrentam, essa autorização não adianta muita coisa. Essa autorização não resolve e não resolvia os problemas que eu me via, éticos que eu me via colocado. Né? Assim, pedir ou não pedir autorização aos pais para participar da pesquisa se os pais não sabem. Né? Assim, nem sempre os pais sabem as experiências desses garotos ou na sua imensidão. Pedir o lugar de dinheiro. Muitos queriam o nome civil ou o nome da sua drag na tese tal como é. Mas eu me perguntava, mas assim, será que é possível eles dimensionarem todos os impactos do que essa tese pode significar, né? Assim, e o que vai significar eu escolher botar o nome civil dele? Será que eu posso prever também? Então, tinha essas questões que e aí a figura da bicha do bem foi aparecendo por isso, pelo cuidado e pela abertura, não que eu seja algum modelo a ser seguido, pelo quem estiver assistindo, essa não é propriamente a questão. É que naqueles contextos eu não estava interessado em dinheiro, né? Isso era uma questão importante. Eu não estava ali para simplesmente pegar o que eles tinham a dizer e ir embora, né? Boa parte deles eu tenho relação até hoje. Até hoje eu mantenho relação, a gente se fala regularmente. Continuo frequentando a casa da minha mãe em Aracaju. Uma delas trabalha com a minha mãe até hoje. Hoje virou funcionária da clínica da minha mãe. Então, que também tensionava, voltando à questão, a relação entre discurso e vida. Né? Assim, essas pessoas não deixaram... Eu não deixei de ser amigos quando a tese acabou, nós não deixamos de ser amigos quando a tese acabou, e porque se passou tanto tempo de lá para cá. Né? Essas coisas ficam, porque a tese acabou, mas as relações não são cortadas, e isso também foi aparecendo um pouco durante o processo. E uma figura importante, que eu acho que se ela assistir eu não falar dela, eu vou receber uma ligação me xingando, que foi a Fernanda Bravo, essa travesti da cidade, uma das travestis mais antigas da cidade de Aracaju, e que naquele momento, para quem conhece os circuitos, ela não tinha filhos batizados, e ela me escolheu como filho publicamente, né? Assim, numa noite, numa boate. E esse batizado abriu ter sido escolhido pela travesti mais antiga da cidade, que nunca havia feito filhos, também foi um lugar de honraria que me concederam e me concedem até hoje, na relação que eu tenho com ela, enfim. Que nem está na tese, a Fernanda nem está na tese, nem era objeto, nem participava, porque eu estava trabalhando com jovens, a Fernanda já era mais idosa, mas que foi crucial para transformar esse processo.
e para me transformar enquanto sujeito também, né? Porque também parece que esse intelectual ele também está sujeito à transformação. Acho que é uma coisa que é importante, né? Assim, eu sequer sabia de música pop quando eu comecei a tese, né? Eu não tinha conhecimento nenhum de música pop, nada, nunca ouvia. E um dos meninos que estava daí me entregou, eu tenho até hoje guardado, um pendrive com a discografia completa da Madonna, da Beyoncé, da Lady Gaga, da Rihanna, assim, com uma declaração que eu tenho até hoje, assim, quase drummoniana, que foi assim: vai, Thiago, vai ser viado na vida. Foi essa frase que ele me disse, assim, para eu levar a sério. E como eu cheguei num outro encontro, tendo ouvido todas as músicas, assistido os clipes para conversar sobre aquilo. Ele não imaginava que eu fosse chegar desse jeito, né? Assim, então, acho que são coisas que eu traria para pensar esse intelectual que está menos voltado para a salvação ou para a correção do mundo, mas uma implicação com este mundo, né? Assim, com as questões que esse mundo, que não abdica da tarefa do intelectual, mas que se coloca diante dessas questões e se implica com a vida dos outros, ou, como ele ficou, com a vida dos homens infames, né? Vou usar o termo dele que eu gosto de usar na tese. Nossa, eu tô arrepiada aqui com essa narrativa, gente do céu. Não, sem palavras, porque eu acho que foi uma das melhores explicações que eu já tive na vida do que é esse intelectual específico no Michel Foucault. E vai totalmente contra essa figura retórica da salvação que você já trouxe no início, né, da tua fala, e que é uma figura que muitas vezes a gente simplesmente repete, né? Porque às vezes, enfim, a gente mesmo vai se desiludindo assim com as nossas interações, com a nossa realidade, e a gente vai fazendo uso de todo esse instrumento e arcabouço, né, do intelectual, de uma forma vazia. E justamente o que você está dando aqui enfim, é uma força para essa forma, né? E uma força real. Isso não está só num jogo de palavras, né? E pensando enfim, pensando em toda essa ética e essa técnica da escuta que está envolvida, né, na figura do intelectual específico, eu gostaria de fazer mais uma pergunta nessa linha, que também aparece lá no seu artigo, que você passa por essa questão, que é a importância do afeto, né, no desenvolvimento, enfim, da pesquisa, dessas interações que se estabelecem, né? É óbvio que não são meramente interações de pesquisa, como você mesmo disse, né? Tornaram-se, de fato, relações de amizade. E eu gostaria de saber, né, se você poderia falar um pouco mais sobre a importância do afeto e em que medida a prática do afeto se faz importante para a educação, tanto nas ciências humanas quanto nas ciências exatas e biológicas, enfim, pensando em todas essas subdivisões aí de conhecimento, assim, né? Como que você enxerga o afeto? É uma pergunta bastante interessante, dar uma aula só sobre isso. A coisa do afeto chegou na pesquisa porque eu queria tensionar a coisa da racionalidade com qual o comitê de ética operava, né? Assim, e aí pensando o afeto como essa força que vai produzindo uma relacionalidade, né? Portanto, não é propriamente uma racionalidade, não é uma força que vai enlaçando corpos, né? Que vai reunindo esses corpos e vai permitindo que eles deixem de se tornarem estranhos para se tornarem amigos sem abdicarem mão da diferença entre eles, né? Assim, e aí o afeto me chegou na tese por isso, porque era óbvio que eu fui me tornando amigos, mas eu não fui perdendo a diferença. Eu continuava fazendo doutorado e eles ainda continuavam trabalhando sem imensa maioria de garçons, bolsistas de ensino médio técnico, essas tarefas de uma certa juventude pobre brasileira, né? Então, esse afeto foi permitindo que a gente transformasse as nossas relações. E até hoje eu conto essa história de disciplina, que um dos grandes amigos que apareceu nessa tese, interlocutores, hoje é psiquiatra, né, se inspirou para fazer medicina,
E quando eu levei para a universidade, porque ele não conhecia a Universidade Federal de lá, e resolveu fazer medicina, foi aprovado no curso. E outra que é uma das drags, que hoje está terminando o curso de nutrição, e ela também, os dois me dizem isso, eu pude saber que dava para estudar e que a vida não acabava aqui, né? Assim, e que eu podia sonhar de outro modo quando eu te conheci. Lembro quando ela me disse isso, eu quase desabei a chorar com essas falas que às vezes eles nos entregam, né? Então, me parece que a importância disso para pensar o processo educacional é que a gente quase sempre pensa a educação como esse processo racional de fazer alguém chegar a um lugar, alguém adquirir um corpo de conhecimentos ou desenvolver um conjunto de habilidades. E me parece que a gente pode chamar de educação aqui essa tarefa de se tornar sujeito junto com outros, né? E me parecia que o afeto trazia isso, né? Que esse é o nome que a gente pode dar à educação, né? O modo como a gente vive juntos, né? Me parece que isso a gente pode chamar de educação, é a tarefa de se tornar sujeito junto com outros. E era isso que eles me diziam quando diziam, eu pude sonhar de outro modo, eu pude pensar em fazer a universidade, porque eu finalmente conhecia a universidade. Vocês me mandaram, e eu vou pedir licença por isso, porque um dos interlocutores dessa tese faleceu tem 2 dias, assim que eu recebi a notícia, um dos sujeitos, dos amigos que eu fiz, e de modo que me parece que a tese só foi possível porque estabelecemos relações de afeto, de amizade, que inclui também o desejo. O Comitê de Ética uma vez me despachou um parecer perguntando se eu estava me envolvendo afetivo e eroticamente quase com eles. E que eu recebi também um dos pareceres dessa revista, um dos pareceristas perguntava isso no parecer, e que eu deveria assumir isso se isso aconteceu. Então, que envolvia a ambivalência desses sentimentos. E acho que me parece que isso que deslocava a educação para a educação ter toda uma outra coisa, que me parecia ser exatamente como a gente conseguia produzir a possibilidade de sermos diferentes, né? Assim, não de ser diferente como sujeito, mas que a diferença pudesse aparecer, né? Assim, que a singularidade pudesse emergir, e que era isso que a gente podia chamar da tarefa provavelmente educacional, era isso que o afeto me trazia, né? Inclusive os afetos tristes, os afetos, como diz uma teórica queer, a Danielle Sagai, os afetos feios, como ela chama no livro dela, que se chama Ugly, chama Ugly Affects, né? Ela brinca lá com os afetos que são feios, né? O nojo, o medo, a vergonha, mas tudo isso também não estava fora dessas relações de amizade. Eu acho que isso é bom dizer, né? Assim, por muitas vezes eu passei medo, por muitas vezes eu vi passar medo, as diversas vezes em que a polícia nos parou, as diversas vezes em que eu os vi envolvidos com a rede de tráfico de drogas da cidade. Então, a gente também passou por medo, também passou por... E isso faz parte das relações de amizade, né? Então, de modo que isso foi o que tornou a tese possível, e me parece que é o que pode tornar, é o que a gente pode chamar propriamente de educação, né? Eu diria que é isso, propriamente dito. Eu sei que quase sempre causa estranheza quando eu digo isso na faculdade de educação, pelo menos na que eu trabalho. Porque sempre aparece... isso não é melhor, eu não sei se isso é mais bonito. Melhor eu sei que isso pode não ser, né? Não se tiver algum tipo de melhorismo, mas talvez traga uma... Não é necessariamente mais fácil, porque uma leitura muito rápida disso que eu falo é transformar isso num holismo integrador, né? Eu sempre gosto de dizer, vamos todo mundo dar as mãos e abraçar a árvore, né? Falo, gente, não é isso que eu estou falando. Estou falando apenas que a constituição da nossa relacionalidade ética não passa pela previsão, pela racionalidade. É só isso que eu estou dizendo. E que o afeto é que produz. E o afeto é como se sente tocado, e isso pode se traduzir em diferentes sentimentos, né? E isso não significa necessariamente para que a gente não autorize violência sobre o outro, né? Como diz a Butler no livro recente dela, A Força da Não Violência, né? Falando dessa experiência do viver juntos. Então, eu diria que é por aí que eu acho que a questão do afeto traz para o campo da educação. Muito legal, Tiago, e muito necessária a maneira como você caracteriza essa questão, que é tão importante para o âmbito da educação, mas que também tem uma força nas discussões da filosofia na contemporaneidade,
né? Pensando as relações, enfim, amorosas, as relações de amizade, inclusive para além do humano, né? Essa noção aparece com muita força. E eu acho que a gente precisa justamente desromantizar, em certa medida, algumas, enfim, análises ou interpretações acerca do afeto. Foi legal você trazer essas figuras do nojo, do medo, da vergonha, porque elas, de fato, tangenciam a nossa relação com os outros, né? E eu gosto muito dessa tematização de como o afeto ele pode incitar a racionalidade. Isso é uma coisa que eu estou, na verdade, tentando retrabalhar agora para repensar a própria noção de razão, né? Porque ela não exclui, então, as sensações, ela não exclui de si a percepção, né? Para a filosofia, eu acho que isso é muito interessante, a gente tentar subverter essa história de uma racionalidade objetiva, neutra, né? E eu insisto num termo que eu estou tentando ainda caracterizar ele, eu tenho certeza que com a tua resposta ele vai, né, vai me ajudar muito, a tua resposta já está me ajudando, que é não mais o do logos, mas de um patológico, né? Porque existe um patos que se vincula ao logos, né? E que incita o logos. Então, acho que há sempre uma coimplicação, né? Entre afeto, paixão e, enfim, e racionalidade, em alguma medida. E agora, mudando um pouquinho o fio condutor, só que não tanto assim, né? É uma pergunta que é realmente uma curiosidade, porque eu sei que existem diversas maneiras de se entender a própria noção e a experiência do queer, né? E lá no seu artigo Bicha do Bem, você diz uma coisa que me chamou muita atenção, e aqui eu vou citar você no artigo, que você fala que o queer não se limita a abordar sexualidade e gênero, mas discute qualquer forma de normatividade. E pensando nas repercussões, né, e nos entrecruzamentos com termos Foucaultianos e com o próprio pensamento Foucaultiano, eu gostaria de saber se a gente poderia dizer que o queer, em certa medida, ou constitui uma atitude crítica ou uma atitude ética. Como que você encara isso? Sempre chegou exatamente do lugar, eu estava dando aula, dei aula sobre isso hoje de manhã, quando for assistir o vídeo, e eu tenho insistido mesmo no queer como uma atitude ética, né? Eu tenho me inspirado para isso num ensaísta caribenho chamado Eduardo Guissan, um belíssimo dele chamado Poética da Relação, e aí eu tenho exatamente falado que o queer é uma atitude ética, né? Ele tem a ver precisamente com esse modo como essa disponibilidade de tornar problemático a normatividade e, ao fazer isso, abrir espaço, criar condições para a invenção de outros modos de vida que vão passar por gênero e sexualidade, mas não podem ser resumidos apenas em gênero e sexualidade, né? Assim, não pode deixar questões de raça, geopolítica, classe social, religião e outros atravessamentos da vida do lado de fora. Em parte, porque a mim tem me interessado tornar problemático essa associação muito direta de queer com LGBTs, né? Assim, eu tenho tentado dizer assim, passa por aí sim, mas não vai se resumir a isso, porque a questão não é a questão da sexualidade do gênero não se resume apenas às vidas LGBTs que ia mais, né? Elas também se expandem para além disso, né? E podem falar de diferentes experimentos éticos de relação com a alteridade que põem em xeque as ordens do discurso ou os enquadramentos normativos com os quais a gente opera, e que isso, para mim, é uma atitude propriamente queer. E que tem a ver com a atitude queer quando, ao invés de propriamente eu exigir fazer parte desse enquadramento normativo ou ser reconhecido por essa ordem, eu aciono, vamos dizer assim, a potência daquilo que se constitui como estranho para essa ordem ou para esse enquadramento normativo, né? E essa potência não vem propriamente, me parece, isso eu tenho insistido muito, de uma certa romantização da resistência, né? Mas tem a ver precisamente com esses laços afetivos, com esse rumor que permanece no ar, com esse, como diz um colega da ECO, Denilson Lopes, com essa delicadeza da relacionalidade, né? Esse é um termo que esse colega da ECO fala,
e que, portanto, não tem a ver com essa romantização da resistência que, por vezes, aparece nesse tipo de trabalho. Às vezes, tem a ver com a dor, né, com extrair uma poética da própria violência, como o próprio Artaud fez, porque a gente começou a conversa, né, que extraiu ali uma poética do próprio trabalho violento, da criação da categoria loucura, né, e da figura do louco. Então, eu diria que é daí que, para mim, vem essa atitude propriamente queer, essa disponibilidade, vamos dizer assim, de dizer isso aqui não basta, né? Só é possível afirmar a potência da vida dizendo não, isso aqui não basta e a gente quer mais, ou às vezes a gente quer menos para que outros modos de vida sejam possíveis. Muito legal, Thiago. Nossa, isso que você fala de tentar, né, justamente acionar a potência do que se constitui como estranho. Isso vai, enfim, confronta toda uma perspectiva de relacionalidade que é extremamente narcisista, né? Na qual a gente só se vê, enfim, a gente só busca se relacionar com o mesmo, com o outro que é o mesmo, no qual a gente se reflete, né? Então, você coloca em ação aí, a partir da tua perspectiva do queer, uma forma de amar, né? E, enfim, que é o amor, de fato, pela diferença. E por essa diferença que vai incitar diversos afetos, é óbvio, né? Que vai nos marcar de diversas formas. Isso é muito interessante. Eu encontro algumas confluências com a minha própria pesquisa. Eu estava lendo a sua pesquisa um dia desses, eu estou escrevendo sobre um livro da Octavia, sobre um conto da Octavia Butler, que fala do amor entre um menino e uma larva. Né? E o conto tem, inclusive, uma relação sexual entre os dois. Né? Assim, porque ela tem que, para ela gerar filhos, ela tem que botar os ovos dentro do abdômen dele. E eu tenho insistido em chamar de amor entre estranhos. Né? Esse fato é que a gente quer amar o outro por se reconhecer nele. Completamente narcisista. E a Octavia, nessa entrevista, diz assim, eu queria fazer um conto sobre a possibilidade de amar o estranho. Né? E o livro, esse conto é sobre isso. Foi traduzido no Brasil como Filhos de Sangue. Não, eu encontro muita confluência, com certeza, assim, essa busca pelo amor à diferença, né, e tentar caracterizar, isso aparece mais com a figura da Medusa lá na minha tese, do meu pensamento, mas encontro muita confluência. E uma perspectiva mais afirmativa em relação a isso que é estranho, né, enfim, a isso que muitas vezes que rompe com as dimensões do humanismo e da humanidade, né? Então, a gente já vai vendo algumas relações aqui que podem se estabelecer, né? A partir de uma perspectiva queer entre feminismos, por exemplo, e animalismos, né? E a minha pergunta, ela vai um pouco nesse sentido agora, né? Inclusive, você fala que entre esses discursos com os quais você se deparava, né? E no mapeamento dessas formas de vida, eu achei genial isso, né? Aproximar o teu trabalho como biólogo, enfim, desse trabalho antropológico, a gente pode dizer assim, que entre essas formas de vida que você mapeou, são entre-humanas, mas nem tanto assim, né? Algumas não necessariamente, né? Não necessariamente demasiadamente humanas, né? E com base nisso, eu queria te perguntar o seguinte, já pensando na tua conferência, né, que você proferiu em 2020, né, que o gênero não tem cabimento nem nunca terá. Lá nessa conferência você fala, e acho que você cita a Brigitte Bastide, se eu não me engano, não tenho certeza, você fala que não há nada mais queer do que a natureza, né? E eu gostaria de saber se você poderia nos explicar um pouquinho, né, essa relação do queer com os animalismos e a própria animalidade que nos atravessa, né? E se você acha que a teoria queer contribuiu para o entrecruzamento entre os estudos de gênero, os estudos críticos animais e as ecosofias, que agora, né, é um termo que está aí na moda, a gente pode dizer assim. Sim. Esse texto ele veio quase de uma decepção, vamos dizer assim. Né? Eu tirava a disciplina inteira da educação de gênero,
discutindo heteronormatividade, gênero como categoria analítica, lá da Ron Scott, né, trabalho de educação, e aí nas últimas perguntas que o aluno me fez, tá, professor, mas o que eu vou ensinar de gênero na escola? Né? Essa foi a pergunta que ele me fez. E aí eu fiquei assim, dediquei 15 aulas, trabalhei horrores, escolhi texto, preparei, e essa é a pergunta que você me faz no último dia de aula. Dizendo que e eu fui essa geração que foi formada com o gênero como categoria analítica, né? Lembrando esse texto bem da Ron Scott. E eu comecei a me deparar com uma série de problemas, às vezes, pelo menos para mim, que dou educação de gênero no curso de biologia, né? A gente foi aprendendo que gênero era construído culturalmente em oposição à natureza, né? Assim, então, e aí eu fui lembrando da minha própria história, né? Assim, toda vez que eu assumia que eu era biólogo nos cursos de gênero e sexualidade que eu fiz na vida, era quase sempre um constrangimento, no melhor extremo, você precisa abandonar essa formação em biologia, a biologia não tem nada para fazer aqui, a biologia é determinada, ela é determinista, ela não funciona. E essa relação meio assim, biofóbica, vamos dizer assim, né, como diz uma feminista, a Noella Davis, que é uma autora que tem um texto sobre biofobia, e aí eu comecei assim, talvez a pergunta que ele esteja se colocando fale mais dos nossos discursos, e é preciso botar essa ordem discursiva da própria apropriação de gênero no campo educacional sobre problematização do que aquilo que do que um problema do estudante que não entendeu direito o que eu estava fazendo ao longo da disciplina, né? E aí eu tentei enfrentar uma série de armadilhas que eu acredito que esse discurso nos trouxe, que foi refundar o binário natureza e cultura, né? A distinção, então gênero está para a cultura, e é isso, e isso, por tabela, nos dá um lugar, é claro que nos dá um lugar maravilhoso. A gente pode ir para todo lugar, apontar gênero em tudo quanto é canto, né, com uma certa autoridade de saber, né, sempre muito transparente. Mas começou a me soar muito problemático para a minha atuação como professor no curso de Ciências Biológicas. Né? Eu falei, gente, como é que eu vou conseguir trabalhar com gênero, sexualidade e teoria queer preso nessa série de armadilhas? Aí foi quando eu comecei a me debruçar sobre essa relação que os estudos começaram a travar com o animalismo pós-humano, inumano, virada ontológica, né, o materialismo, usando o nome todo dessas correntes que agora aparecem aqui e ali, e que a produção adora criar um nome para dizer o que estão fazendo. Né? E aí eu comecei a me aproximar dessa discussão, exatamente porque eu queria encontrar um modo de discutir gênero e sexualidade de dentro da biologia, na biologia e com biólogos, mas sem precisar dizer de antemão que tudo que eles sabem está desqualificado e que eles têm que começar uma espécie de alfabetização antropológica, histórica e cultural do zero. E aí cheguei no trabalho da Brigitte Bastide, que é uma bióloga trans, hoje reitora de uma universidade no Chile, que eu não vou lembrar o nome da universidade, e ela tem essa palestra que está no YouTube, que se chama Uma Maneira Mais Queer, Uma Maneira Mais Queer do que a Natureza. E ela tem um argumento que aparece em outras biólogas. Aí eu fui descobrir o trabalho de biólogas trans, né, assim, voltadas a esse trabalho, como o trabalho da Roa Harger, traduzido no Brasil já. E boa parte da tese delas é que a biologia é uma ordem discursiva, como é a tese da própria Dona Haraway, que vai enquadrando, né, a própria natureza, muito mais com base nos nossos pressupostos morais do que propriamente. Então, ela vai fazendo essa provocação de por que a gente faz uma leitura muito heteronormativa da natureza, quando não há nada mais queer do que a natureza. Trabalhando com o fato de como é que as espécies mudam de sexo, para responder ao ambiente, de como é que as espécies mudam de gênero, como é que a sexualidade é mais fluida e tal. Não para dizer assim, aquela coisa que todo aluno às vezes gosta, tem leão homossexual. Não é isso que a gente está dizendo. Tem leão homossexual. Não. Tem casal de pinguins gays. Né? Assim, essa coisa que aparece sempre. Né? Mas o que ela está insistindo é na própria estabilidade ontológica da natureza e como a gente foi lendo isso a partir daí. Aí me parece que sim. Acho que a pergunta para a sua resposta, ainda que possa ser feito sem a teoria queer, né, e tem gente que faz sem as contribuições dos estudos queers, muitos dos estudos queers contemporâneos se desdobraram sobre, eu vou chamar assim, as criaturas da Terra, né, que vai da água ao ar,
as partículas quânticas, as pedras, aos animais, as plantas, as bactérias, e o meu próprio trabalho mais recente tem sido com os vírus. Então, por um lado, tentando tornar problemático os pressupostos, vamos dizer assim, heteronormativos das ecosofias e de uma certa dos estudos animais críticos, tentando dizer, olha, a gente até gosta do que vocês estão dizendo, mas cuidado aí que tem umas questões de gênero e sexualidade que vocês não estão botando sob interrogação. E, ao mesmo tempo, radicalizando essa coisa que eu falei da potência do estranho, não sendo resumida mesmo, só aqueles corpos que a gente reconhece como humanos, mas radicalizando, dizendo, olha, foi com a criação dessa categoria não humano e inumano que um monte de gente foi empurrada para cá, mas também um monte de outras coisas que não é gente também foi empurrada para cá, e essas coisas também não são menos potentes. Então, elas também falam da afirmação da vida e de uma certa potência, vou usar assim, dessa potência estranha e aberrante da própria natureza, assim, que tornasse problemático. E eu sempre, quando dou essa discussão em sala, eu gosto sempre de lembrar daquele filme que foi indicado ao Oscar, que é O Segredo de Brokeback Mountain, mas tentando fazer uma leitura de cabeça para baixo. Eu gosto sempre de lembrar desse filme, porque para mim é um exemplo que é super produtivo, que é onde é que aquela história se torna possível. No meio de uma montanha, no cenário da natureza selvagem. E que seja para esse lugar que essa experiência se dirija, fala muito de uma relação potente entre natureza e questões queers, que a gente deveria aprender a abdicar. É o que a Brigitte diz, inclusive numa entrevista dela, que a natureza é algo... A gente precisa aprender a reimaginar a natureza, e que isso é algo muito sério para o momento que a gente está vivendo, para ser deixado a cargo apenas dos biólogos, dos engenheiros ou dos naturalistas. Também deveria ser uma função das humanidades, de um modo geral, que inclui a filosofia, a educação, a psicologia, as diferentes áreas das humanidades. Mas, é claro, imagine que para a filosofia seja difícil, para a educação, então, é outro tema que é difícil, porque a educação é o campo de projetar o humano, Era o campo que é para fazer isso mesmo, para pegar essa criatura, cortar todas as relações com a natureza e fazer essa coisa chamada humano aparecer, em oposição ao seu estado natural. E aí me parece que essa é uma potência interessante, como a gente retoma a natureza, não mais a natureza romântica, associada à maternidade, quase sempre, mas aquilo que uma teórica queer recentemente, a Anne Sprinkler, ela produziu um documentário muito bonito, ela já foi atriz pornô e tal, ela tem um documentário muito bonito que se chama A Terra não como mãe, mas como amante, em que ela convoca, e ela diz isso, o trabalho da teoria queer é um pouco de produzir essa paixão e esse amor pela natureza, mas não é um amor romântico, mas esse amor de aprender a amar os estranhos e esquisitos e a sua potência aberrante para nos levar a outros modos. E aí eu acho que essa é a contribuição que a teoria queer está nesse coração, ainda que nem sempre seja ressaltada como um contributo a esse tipo de trabalho. Só fazendo um gancho, Cássia, aqui com aquilo que a gente estava discutindo, de certa forma, no começo também da entrevista, quando você estava falando do Artaud, eu acho que essa influência também do Nietzsche, no pensamento, tanto Artaud, Foucault e outros filósofos ali, da filosofia da diferença, essa filosofia antimetafísica. Acho que em Nietzsche a gente já tem essa ideia da necessidade de desdivinizar, de tirar Deus da natureza, se desdivinizar a natureza, de parar de colocar essas categorias metafísicas que vão estar fixando, dando uma estabilidade, uma cristalização aquilo que não é cristalizável, não é natural da natureza ser conhecida. E o que a gente estabelece com ela é sempre uma relação de dar forma, uma relação que acaba sendo uma relação mais estética. Essa relação estética poderia muito mais
se reconhecer enquanto tal, dando as brechas, dando os ensejos para que outras relações estéticas com a natureza e com os modos de vida sejam possíveis, né? Acho que nesse sentido o lado queer da natureza talvez seja justamente essa questão de impossibilidade de ser enquadrado, né? de estar no seu cabimento, né? Na sua normatividade, e essa impossibilidade de ser normativo, que é justamente essa divinização da natureza, quando reconhecida, ela abre espaço, então, para que essa relação estética seja explorada, né? E se poetizar, né? Vamos, como você falava do currículo ser poetizado, né? A gente pode falar também da poetização da natureza, dessa teatralização, desse ficcionar sobre a natureza. E que, para mim, especificamente, assim, para mim é importante como biólogo, né, assim, atuando no curso de Ciências Biológicas, orientando gente. Isso também é uma dimensão importante, eu acho, destacar, porque boa parte dos orientandos vem das ciências exatas e biológicas, né, um tanto desiludidos com as suas áreas, achando que vão encontrar salvação nas ciências humanas. Né? E aí eu tenho que dizer, calma, né, que a gente não é assim. E a coisa talvez tornando, inclusive, mais aberrante as próprias práticas científicas desses campos e o que elas imaginam ser. A gente também faz uma leitura muito divisória entre ciências humanas e ciências dos não humanos, vamos dizer assim, para fazer a brincadeira com o termo. Poetizar a natureza também passa por poetizar as ciências, né? Inclusive as ciências dos não humanos, né? E convivendo com biólogos regularmente tem me chamado muita atenção, assim, convivendo em laboratórios, conversando com eles e trocando desse processo. De modo a responder uma questão, num texto muito clássico, 3 autores muito famosos da teoria queer, David Halper, Jack Robespierre e José Estrela Munhoz, já diziam, né, eles se perguntavam o que é a arte queer nos estudos queers, e eles concluíam que a discussão queer nunca pode ser definida de uma vez por todas para sempre, né? Que ela tem que estar sempre em permanente expansão. E esse deslocamento para a natureza também faz parte de responder o que eles chamam nesse texto de emergências históricas, né? E todo o problema do antropoceno, das mudanças climáticas, né? Das questões ecológicas e ambientais, que aquela lição que eu aprendi no começo dos anos 2000, de que gênero é construído culturalmente, parecia que era tributária do problema e não me ajudava a enfrentar. E aí, por isso, eu ficava brincando que gênero não tem cabimento, né? Assim, sobretudo numa aula de biologia, para que aí a ordem das disciplinas para falar com Foucault volta, que aí, bom, eu dou a aula das coisas biológicas e agora eu paro e dou a aula da coisa cultural, que é sexualidade e gênero, né? Como se as outras coisas não tivessem nada a ver com essa poética queer da natureza, né? E aí me parece que isso é que é propriamente importante da contribuição da teoria queer para esse trabalho. Muito legal, Tiago. Nossa, eu estou super interessada por esse trabalho que você está fazendo com os vírus. Quando você publicar alguma coisa, por favor, avise a gente. Bom, pensando então nessa linha sobre o queer, a dimensão queer da própria natureza, eu gostaria de propor, acho que não sei se seria a última questão, tem que ver se o Tiago tem mais alguma questão, o Tiago Ribas, né, para fazer para o Tiago Ranieri, mas seria a minha última questão, e pensando ainda nesse teu texto, gênero não tem cabimento, nem nunca terá, eu gostaria de saber se nós precisamos queerizar, né, não só a biologia, mas também outras áreas do conhecimento. Ou seja, se a queerização é ou precisa ser um processo epistemológico político. Eu sempre gosto de usar o termo queerizar, porque eu prefiro aqui o verbo ao substantivo ou adjetivo queer, né? No uso do termo queer no Brasil, a gente quase sempre se perde o tipo de movimento que estava em torno, que era de transformar
uma categoria de objeto de interpelação para produzir objeção, né, que era um xingamento, no nome de uma teoria. Por vezes, a gente até mantém a ideia, mas perde o movimento, né? Vamos transformar um xingamento numa coisa positiva e ficamos nos polos, mas perdemos o movimento. Então, eu gosto da ideia do queerizar, ainda que eu sei todos os problemas de tradução, dos limites de usar um termo de língua inglesa no nosso contexto. Eu já até escrevi um outro texto depois chamado Enviar DC, roubando o funk da Linda Quebrada. Pode ser expandido a diferentes áreas, a diferentes práticas de pensamento, a diferentes áreas disciplinares e de conhecimento. Acho que é uma tarefa política, me parece que é uma tarefa política crucial e importante para o momento político que a gente está vivendo, que é essa de retomar a potência da aberração e da monstruosidade, da estranheza, sobretudo diante da onda neoconservadora que a gente está vivendo, né? E que, por vezes, quer responder a essa onda neoconservadora limpando a monstruosidade, a estranheza e a abjeção, né? Meio que assim, a gente não é tudo isso. E acho que faz todo total sentido. O que tem me atraído é fazer isso no campo das ciências biológicas, né? Assim, no próprio campo no diálogo com a biologia. Mas eu diria que é permanentemente expansão para diferentes campos de conhecimento, e acho que a gente pode até pensar em uma série de colegas e amigos que fazem isso em diferentes áreas do saber. E, em parte, eu acho que isso tem a ver com o próprio título que você falou da conferência, que virou artigo, de recusar que o queer seja apenas mais um objeto de estudo dentro da minha área de trabalho, né? Assim, mantendo os limites daquele campo de saber completamente intactos ou invioláveis, como se ele fosse mais um objeto de pesquisa ser listado dentre os tantos objetos com os quais aquela área se debruça. Me parece que o trabalho aqui tem a ver com interrogar o próprio modo como a gente pensa e organiza o disciplinamento dos saberes, e inclusive os nossos próprios campos. Então, ele não é mais apenas mais uma coisinha ali listada como objeto de conhecimento e estudo, né? Mas um exercício mesmo que torna o próprio campo problemático nos seus fundamentos e nos seus pressupostos. E aí a tarefa está aberta para quem quiser encampar em diferentes campos, em diferentes práticas e em diferentes saberes. Muito legal, Tiago, muito obrigada. Bom, se for para acionar a potência do que se constitui como estranho, eu estou dentro também. Inclui nessa também. Vamos continuar queerizando. Acho ótimo encontrar parceiros nessa aliança. Tem muitos, né? Não, com certeza tem muitos. Acho que somos, na verdade, muito, muito maiores e muito mais numerosos e muito mais potentes do que se imagina, às vezes, numa visão muito limitada, né? Do que pode a estranheza e aqueles que querem o tempo todo estar brincando com a normatividade, né? Levando a vida à frente de todo enquadramento normativo. Bom, queria dizer que foi realmente um grande prazer de escutar, foi uma aula incrível, talvez mais de uma aula, né? Foram várias aulas aí. Foi um prazer escutar a Cassiana de novo, encontrar mesmo que no remoto. Espero que a gente possa se encontrar presencialmente o mais breve possível. E foi incrível. Acho que essas conversas é uma maneira que eu vejo assim, nossa, como o meu trabalho é legal. Assim, é um momento onde eu penso isso. Nossa, que coisa massa que eu estou fazendo, porque se eu fosse falar assim, o que você quer fazer hoje? Eu falo, eu quero fazer essa conversa de novo, talvez, tipo, vamos fazer muito mais, assim, porque é o tipo de atividade que para mim é um prazer imenso. Bom,
se vocês quiserem falar alguma coisa para finalizar o vídeo, eu deixo a palavra com vocês, dizer que o próximo agora a gente vai fazer com a professora Maria Rita César, da Federal do Paraná. A gente já estava querendo fazer com ela já faz um tempo, mas conseguimos fazer com o Silvio Galo o primeiro, agora com o Thiago Ranieri. Foi um prazer imenso com os dois. A gente está podendo criar esses laços de amizade, de relacionamento. É com certeza algo que nos afeta muito e nos impulsiona, né? Que nos dá vida, nos dá vontade de seguir, num momento que está sendo realmente muito difícil para todo mundo, né? Mas que é novas esperanças no ar aqui. Muito obrigado, Thiago. Foi realmente um grande encontro. Bom, eu vou, então, deixar daí a palavra final com o Thiago Ranieri. Só quero agradecer mesmo, foi incrível. Enfim, eu acho muito legal a maneira como você... É uma forma muito, muito interessante e instigante de trabalhar o Foucault. Eu gosto desses encontros, porque isso me instiga a me reapaixonar pelo Foucault, eu poderia dizer assim, em alguma medida. E ao mesmo tempo, a abrir o escopo, né, desse engajamento com esse autor, né, para além dele, para pensar as ressonâncias que ele tem sobre outras perspectivas, outras teorias, e eu só tenho a agradecer, a conversa foi magnífica, eu aprendi muito, e eu espero continuar lendo, é óbvio, né, todos os teus vou ler, né, estou louca para saber esse do vírus aí, quero muito ler. Obrigada, Thiago, aos dois Thiagos, muito obrigada. Cara, eu só tenho a agradecer também, agradecer a vocês dois, agradecer o Ribas pelo convite, a Cassiana pela abertura, que eu pudesse contribuir com o canal, com o projeto que vocês estão levando a cabo. Então, fiquei muito feliz e muito contente. Eu até brinquei com o Ribas, eu falei, gente, eu não sou filósofo, eu não sou antropólogo, eu não sei... eu sou um biólogo me aventurando por campos disciplinares muito distintos, mas fico feliz mesmo de poder contribuir e de poder me envolver com vocês, de poder conhecê-la, Cassiana, de poder me aproximar mais do Ribas, para além da burocracia com a qual a gente precisava trabalhar nos cargos de chefia. Então, que a gente possa estar mais juntos, mais vezes, que o canal prolifere. Vou assistir, vou ficar esperando a Maria Rita ir para o ar, para poder ouvi-la de novo. Então, que a gente continue essa relação e se veja. E espero presencialmente, em breve, isso seja possível, quando derem uma trégua. E aí, Cássio, os textos, já tem textos dos vírus publicados, já tem 2 aí na praça, que já saíram em revistas da área da educação, e que eu também discuto a partir de obras queer sobre a experiência de relação com os vírus, né? Que, de um modo ou de outro, encerra assim, a teoria, os estudos queer têm a ver com a experiência viral, que está no coração da emergência, que foi a experiência do HIV/AIDS, né? E isso me parece que a teoria queer, para o momento político que a gente tem hoje, pode oferecer importantes ferramentas epistemológicas e políticas para a gente enfrentar o que a gente está vivendo.